estudantes, que aqui nós já identificamos que está a Fatene, confere. A FAC, Rácio. Quem mais? O movimento estudantil da UES já recepcionou muito bem os colegas das outras faculdades. Bom, nós vamos começar nossas atividades com um grande prazer. Vamos chamar aqui, já que nós não temos só aqui os estudantes da UES. Meu nome é Cristina Nobre, eu sou coordenadora da graduação de Serviço Social aqui da UES. Junto com o CRES, nós estamos realizando esse evento com uma parceria fundamental que deu ao longo desses dias. A UES também está nessa parceria através dos laboratórios e também do mestrado acadêmico, Serviço Social, Trabalho e Questão Social. Então nós vamos começar a compor a mesa. Vamos chamar a companheira Luana, do CRES. A companheira Cíntia, do CRES. Luana! Cadê a Cíntia? Bom, a Luana, conselheira do Conselho Regional de Serviço Social. Vamos chamar para compor a mesa a professora Aurineida Cunha, vice-coordenadora do mestrado acadêmico em Serviço Social. Vamos chamar a Enécio Samuel, Jônio, do Centro Acadêmico e Serviço Social. A Carol, da ABEPS. A Noelce Jônio é a Carol, que vai representar a outra Carol. O Centro Acadêmico tem que se resolver aqui, que me representar toda. Carol, para ficar um menino e uma menina. E a Carol da ABEPS? Carol da ABEPS. Tá na frente. A Carol veio de carona, ela tá por aí. Cíntia, estudas do CRES, já foi chamada, não sei onde é que estava. Bom, e agora, com todo esse calor cearense que vocês já demonstraram, vamos chamar a professora Yolanda Guerra. Por favor, sentar-se aqui conosco. Tem alguma representação aqui da CIDUES? Bom, gente, nós vamos fazer uma fala rápida inicial, porque eu sei da ansiedade, né? Toda essa empolgação para escutar a professora Yolanda, e a gente vinha conversando. Ela esteve aqui na UES em 97, 98, então já está há um tempo. Nós também queremos escutá-la. Quem está participando da Semana do Serviço Social? Nós tivemos uma participação hoje no sentido de destacar a importância da UES com o seu histórico, o curso de Serviço Social antes da UES,
Eu faço essa associação direta, mas na realidade o curso ele foi criado, né, em 1950. Em 1975 ele vai ser um dos 5 cursos que formam a Universidade Estadual. Essa formação, né, esse processo longo de formação profissional já gerou durante décadas, né, milhares de assistentes sociais que atuam em todo o Ceará, que atuam em vários estados do Brasil, inclusive, né, em estados também como docentes, e é esse legado que a UES construiu e está aí, né, gerando mais outras gerações de profissionais e outros docentes. Nós sabemos dessas faculdades que nós estamos, que temos também ex-alunas que estão participando. Enfim, então é com muito prazer que nós estamos recebendo todos aqui, né, para ter essa oportunidade de escutar em Holanda. Nós estamos resolvendo um problema técnico para também transmitir por internet, né, através do site do Serviço Social da UES. Esse material está sendo filmado e com certeza ele será posteriormente socializado. Então eu vou passar a palavra para o CRES, também para uma fala rápida, Luana, e depois a gente começa a palestra. Boa noite a todos e todas. É com enorme prazer que nós, do Conselho Regional de Serviço Social, realizamos essa aula magna com a excelentíssima presença da professora Yolanda Guerra, que vai discutir um tema muito importante para a nossa formação profissional, trabalho e instrumentalidade do serviço social. E queríamos reforçar, né, a importância da parceria do CRES com a UES, pelo nosso entendimento do reforço da universidade pública, que deve estar a serviço de todos, né? O tema da nossa semana é Serviço Social de Olhos Abertos para a Educação, ensino público de qualidade é direito de todos e todas. E nós entendemos isso, e por entender isso, é que nós estamos, enquanto CRES, nessa parceria efetiva com a UES, que a gente pretende estender para muitos outros eventos, né, e garantir o reforço e a luta pela qualidade dessa universidade. Gostaria também, Cristininha controla minha fala, sabe que eu falo muito, né? E gostaria também de parabenizar o movimento estudantil de serviço social com a sua belíssima intervenção ao início dessa plenária. É importante saber que esse movimento permanece na luta, né? Permanece ativo e altivo em defesa dessa universidade pública, gratuita, de qualidade, laica, democrática e popular. Esse é o nosso desafio e esse deve ser o desafio de toda a sociedade. A inserção e a abertura de vagas nas universidades públicas para todos e todas. Eu acho que é nesse sentido que a gente garante esse direito, que a gente defende essa universidade, que a gente defende o ensino público. E por entender isso, nós também estamos em parceria com o IFCE em Iguatu, realizando uma atividade lá para também ponderar esse curso de serviço social numa universidade pública, garantir uma formação de qualidade, também em apoio à luta das professoras, né, que estão lá no IFCE, e das professoras que vão ser chamadas na garantia desse concurso público. Queria reforçar aqui também o papel do CRES, né, com consciência da importância desse momento e com a coragem de dizer isso claramente. Estamos na defesa do concurso público para essa universidade. Nós sabemos das ofensivas que a universidade sofre com a legalização da vaga do substituto para a vacância, e a gente tem que entender que isso deve ser um movimento de toda a sociedade, da categoria, dos estudantes, dos docentes, que o concurso público para professor efetivo da UES tem que ser efetivado, né, para além de um combate à ilegalidade anterior à legalização do substituto na vacância. A gente tem que entender que uma universidade, para funcionar com o seu tripé de ensino, pesquisa e extensão, ela precisa de um professor que possa se dedicar exclusivamente a isso e garantir a qualidade desse tripé, garantir a qualidade da pesquisa, garantir a qualidade da extensão e garantir a qualidade do ensino. A gente sabe que a formação qualificada do assistente social, tá bom, vou concluir, Cristina, que a formação qualificada do assistente social, como de outros profissionais, não se dá apenas dentro da sala de aula, se dá nesses vários espaços e se dá principalmente no espaço
da luta e da militância. Nesse sentido, reforço a participação política como um espaço de formação profissional. Agradeço, né, e digo que nós continuaremos com consciência e com coragem para garantir aí as bandeiras de luta da nossa categoria e também da nossa formação profissional dentro da perspectiva da garantia do ensino público. Obrigada. Gostaríamos de chamar também a professora Virgínia, da ABEPS, para fazer parte da mesa. Vamos passar também a palavra para uma fala rápida para a professora Aulineide, vice-coordenadora do mestrado, que é o outro parceiro desse evento. Boa noite a todos e a todas. Parabenizo os assistentes sociais aqui, professores da UES, de outras instituições, e também os futuros assistentes sociais e as futuras assistentes sociais. Então, hoje é o nosso dia, estamos de parabéns. E aí, dentro dessa alegria, né, acho que a gente está aqui para dar boas notícias, que é a instalação do mestrado acadêmico em serviço social, trabalho e questão social. Nós tivemos a seleção da primeira turma, eu acho que tem alguns alunos do mestrado, estou vendo alguns, e isso é um motivo de alegria para o nosso curso. Para quem não conhece a história do serviço social no Ceará, nosso curso completou 62 anos esse ano, e aí é um motivo de muita alegria essa comemoração, mas também de muitos desafios. E um desses desafios é justamente garantir o nosso mestrado com qualidade, fazendo a articulação entre a pesquisa, o ensino e a extensão, e também essa articulação entre a graduação e a pós-graduação. Então, esse evento tem esse objetivo de socializar, né, o conhecimento da professora Yolanda Guerra, e dizer também para vocês que no próximo semestre nós vamos ter a seleção da segunda turma do mestrado, e com certeza nós temos aqui futuros alunos do nosso mestrado, porque o objetivo... Concluindo, porque o objetivo do nosso mestrado é qualificar professores para as escolas públicas, mas também para esse novo mercado que é o ensino pago no serviço social. Então, eu acho que as nossas entidades estão atendendo a essa nova demanda e o nosso mestrado também vai colaborar na qualificação de novos professores, não só para o Ceará, mas também para o Brasil todo, como a UES faz historicamente. Então, sejam bem-vindos a esse momento aqui e parabéns. Isso que ainda não tinha sido anunciado. Tem também um aluno do Pronera, o serviço. Nós vamos passar para a Virgínia falar pela BEPS, falar rápido. Fala rápido. Bom, eu posso dar boa noite, né? Para mim está sendo assim, um entusiasmo ver esse grupo aqui de professores, de estudantes, de profissionais aqui tomando conta dessa leitura. Isso é muito forte, muito significativo para a gente e isso nos anima muito, nos entusiasma muito. Agora nós estamos no terceiro turno, né? O terceiro turno desse dia, eu digo que foi realmente um dia 15 bem vivido, bem compartilhado, porque nós já estamos desde da manhã, de 6 da manhã, nessa nossa confraternização, nas nossas reflexões, resgatando sempre essa dimensão crítica, né? Essa dimensão de querer pensar uma perspectiva de um futuro, mas de um futuro que nos traga felicidade, de um futuro que a gente pense no hoje, que a gente sinta a partir desse presente e construa, né? E contribua com esse processo. E realmente a gente que está nas nossas entidades e passamos por nossas entidades, isso nos alimenta muito, porque a gente está agora e a gente sabe que outras pessoas também vão vir e a gente quer viver com esse mesmo espírito guerreiro, esse mesmo espírito de quem está a fim de construir algo de melhor, né? Quem está a fim de ver realmente uma outra sociedade, uma sociedade mais justa. E que isso passa pela direção ético-política da nossa profissão. Então, para quem não conhece a BEPS, eu sei que temos aqui gerações novas, né?
A ABEPS é uma entidade acadêmico-científica, uma entidade nacional que articula com a categoria a partir da relação com o Conjunto Cefestress e com a INESO. Nós pensamos esse coletivo no todo, claro que cada entidade, cada segmento desse tem suas peculiaridades, tem seus processos de luta e tem suas dimensões, né, de seus eixos fundamentais de encaminhar os seus processos, mas concretamente nós nos pensamos no coletivo. Então a ABEPS, a nossa querida Yolanda é atualmente da diretoria da ABEPS, da Executiva Nacional da ABEPS, e nós estamos aqui na UES representando parte dessa regional da ABEPS, que é protagonizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a nossa querida Regina, que já esteve conosco em algumas oportunidades, inclusive junto às nossas universidades privadas que compõem o Fórum dos Supervisores. Nós temos a professora Eliana Guerra, que está na pós-graduação também da UFRN. Nós temos na UES, a Virgínia, para quem não me conhece, a professora Virgínia, que estou aqui no curso de Serviço Social, a professora Liana, que também está assumindo essa gestão, e nós temos uma representação discente, que é a Carol, que também está aqui, eu não sei se está entre nós. Está aqui entre nós. Estou dando mais para que ela chegando em pé, eu procurei sentar. Enfim, gente, dizer para vocês que a gente está fechando a noite com muita alegria, tá? Eu acho que isso é um estímulo, é um motor para a gente, e que esse momento reflexivo, né, esse momento que a gente também faz festa, mas que fundamentalmente a gente faz festa discutindo, refletindo criticamente, ele se amplie cada vez mais e se espraie cada vez mais. Nós vamos ter, só para fechar, a ABEPS itinerante, que é uma forma estratégica, né, uma estratégia política de capacitação, de qualificação, de formação continuada, que nós estamos querendo resgatar e mobilizar todas as universidades públicas e privadas. E esse momento vai ser um momento muito especial. Vocês que estão nas universidades privadas, tentem ver quem está indo como representante da universidade para participar em Recife, que vai ser em agosto, e em Salvador, que vai ser em setembro, da ABEPS itinerante, que vai acontecer aqui no Nordeste. E também conclamar vocês, já fechando, para o 13º INPES, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores e Estudantes de Serviço Social. Pesquisa de Serviço Social, que vai acontecer na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, nos dias 5 a 9 de novembro, e que já nós achamos com as inscrições para trabalhos abertas, tá? Elas já começaram e vão até o dia 16 de junho. Então tentem se mobilizar, se articular e se programar para estar propondo trabalhos, para estar levando a discussão, que para nós isso é o grande motor que faz essa categoria, né, essa formação, pensar sempre em estar se recriando, tá? E um grande beijo a todos por esse nosso dia. O Centro Acadêmico Livre de Serviço Social, também uma fala rápida. Dependendo do nervosismo, vai ser bem rápido mesmo. Então, boa noite, né? Realmente a satisfação é muito grande, na verdade, é até prazeroso ver esse auditório montado. Em nome do Centro Acadêmico, eu queria parabenizar a todos os estudantes, a todos os profissionais, né? A todos aqueles que compõem a nossa categoria profissional, né? Que em meio a tantos desafios, insistem em percorrer e abrir caminhos por terrenos pavimentados, por desvalores secundários pela lógica capitalista. Que esse dia não seja apenas de festivo, né? Que esse dia não seja apenas para a gente estar comemorando, mas também para a gente estar ratificando alguns valores, para a gente estar sedimentando o nosso projeto político de serviço social. É tempo de nos fazer sujeitos responsáveis pela nossa própria história, disputar os rumos da nossa sociedade, em busca de um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes, totalmente livres. Projeto Sociedade! Numa sociabilidade onde pregam a individualidade e a competitividade, não esqueçam, companheiros e companheiras, a
as saídas são sempre coletivas. Articulação com os movimentos sociais. Nesse sentido, precisamos questionar, reivindicar e ocupar os espaços de disputa política institucional ou não da nossa categoria no nosso exercício efetivo profissional. Democracia! Respeitar as correntes profissionais e democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Pluralismo! Lutar pela igualdade sempre que a diferença nos discrimine. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Diversidade! Que possamos abster-nos dos preconceitos que estão inseridos na nossa mente ideologicamente e romper com esses valores da sociedade capitalista. Não discriminar! Que possamos ser capazes de tremer de indignação para que a nossa prática profissional seja ética. Justiça social! Garantir direitos humanos universais na busca pela superação das desigualdades sociais e igualdade em uma nova forma de sociabilidade. Cidadania! Pelo direito à educação, pelo direito ao lazer, pelo direito à saúde, pelo direito ao amor, pelo direito à saúde, pelo direito à vida! Conhece muito bem essa energia, né, professor Stênio? Está ali em pé, resistindo. Samuel? Pela Ernesto? Então, galera, boa noite, muito boa noite, né? Eu espero, né, que tenha dado para sentir a nossa ansiedade, né, em acolher vocês, todas vocês, né, sejam profissionais ou assistentes sociais de formação. E aí, o que a gente fiz, né, nesse momento e fez e tal, eu acho que é muito do que o movimento estudantil traz para a categoria, né, como sempre trouxe, historicamente, quando a gente vem comemorar o dia do assistente social, o dia da assistente social, né, o que a gente comemora também são as conquistas, né, as lutas travadas e logo a gente comemora também lutando e fazendo o que a gente costuma fazer cotidianamente, né. E isso que a gente está fazendo aqui é um exercício que o movimento estudantil traz para uma categoria que é eminentemente política, né. Se a gente pensa que nosso viés ético-político a gente vai desenvolver só dentro de sala de aula, né, ou somente no estágio e tal, se a gente nunca abre a boca dentro de sala de aula, se a gente nunca participou da disputa, né, política, em debates, ou seja lá, em reuniões com as comunidades e tal, como é que você, assistente social, no seu primeiro dia de trabalho lá, pela primeira vez, estando de encontro, né, com essa situação, vai se posicionar, né, eticamente, politicamente. Isso é um exercício que a gente faz cotidianamente, né, e que o movimento estudantil traz como nenhum outro espaço pode proporcionar para a gente, né. Então eu acho que é esse convite que a gente faz de que vocês participem do movimento estudantil, experimentem tudo que a gente pode experimentar enquanto está na graduação, né, porque depois é diferente. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa mesa, né, participou do movimento estudantil, ou está participando, e sabe das contribuições tão valorosas e únicas que o movimento estudantil pode trazer, né. Então fica aí o convite para ser breve, e a gente vai mais para o debate. Obrigado. Por toda essa recepção calorosa, nós vamos ser mais receptivas, Yolanda. Nós vamos ficar todas na mesa, porque não há espaço. Então não vamos desfazer a mesa de abertura, tá certo? Então seja bem-vinda, estamos todos ansiosos. E como eu falei antes, dispensa falar da professora Yolanda Guerra, né? Ela tem um trabalho já reconhecido não só no Brasil, né, mas hoje com a inserção da bibliografia do Serviço Social do Brasil, né, na África, como ela lembrava, né, traduções também na Europa, né, ela tem dado essa contribuição na discussão de uma categoria fundamental para o nosso exercício profissional, a instrumentalidade, e é isso que nos traz todos aqui.
né? Então a professora veio do Rio, é professora da UFRJ, participa do Pronera, né, do Serviço Social da Terra, que já funciona lá na UFRJ, e em breve nós vamos estar começando o nosso aqui, né, ainda agora em julho. Então, seja bem-vindo e estamos todos aqui para disputar, tá? Boa noite. É imensamente emocionante ver esse auditório, saber que lá fora tem muitos estudantes e assistentes sociais e docentes assistindo, que muito provavelmente isso está passando também pela internet, né? Então eu quero cumprimentar também os internautas que nos assistem e ver esse calor humano e esse poder de mobilização da UES para trazer esses estudantes e de vocês de se mobilizarem efetivamente para estarem aqui essa noite. Então é hoje um dia de festa, nossa festa começou, me parece que de vocês já começou ontem. A minha começou ontem também, logo que eu cheguei aqui. E já com calor, né, delicioso, que eu saí do dia chuvoso de São Paulo, da Garoa, para chegar aqui nesse Ceará maravilhoso, nossa fortaleza quente. E eu queria então cumprimentar a todos os companheiros assistentes sociais e estudantes de serviço social que já fazem parte da categoria. Essa é uma conquista nossa, por esse dia e por essa festa, né? Essa festa que desde da manhã foi e tem sido emocionante e com várias atividades e várias comemorações, comemoração do mestrado, né, acadêmico, que para nós, do Serviço Social Brasileiro, é motivo de muito orgulho, comemorações também com relação a professores da UES que acabam de se aposentar e que fizeram a história do Serviço Social Brasileiro, comemorações do Dia do Assistente Social, comemorações do curso do Pronera. Então parece que nós temos aqui muita coisa hoje, né, para brindar, para comemorar. E eu queria começar dizendo então aos estudantes do Centro Acadêmico Livre que o Brasil precisa de estudantes e de profissionais assim como vocês. Eu também fiquei muito emocionada de vê-los, né, nessa intervenção política, discutindo e mostrando para os outros estudantes a importância dessa militância. Somos todos militantes, né? E temos que continuar nessa militância, ela faz parte, é ela que nos alimenta, como diz Virgínia, é ela que vai nos trazer, nos oxigenar. Então, a militância é fundamental para a vida de qualquer pessoa, da vida de qualquer cidadão. Então, essa dimensão política, ainda que não necessariamente partidária, porque a partidária também tem o seu papel, mas essa militância política nos movimentos, nas entidades da categoria, ela faz a diferença na vida da gente, né, Samuel? Samuel sabe disso, ele tocou nesse ponto. Então, eu queria começar com essa mensagem. E começar pensando, por que é importante militar? Porque somos trabalhadores. Somos trabalhadores, e aí eu começaria já a pensar o serviço social nesse contexto, quando a gente ouve na primeira aula, né, na introdução ao serviço social, o professor dizendo assim: serviço social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho. Vocês já ouviram isso? Já pensaram o que significa isso? O serviço social, ao se inserir na divisão do trabalho, se insere como um ramo de especialização do trabalho coletivo. Bom, começou a ficar difícil a coisa. Ora, isso significa que nós somos trabalhadores, porque nós temos que vender a nossa força de trabalho. Mas nós atuamos no âmbito da reprodução social. E, portanto, esse trabalho tem características específicas que eu gostaria hoje de tentar conversar um pouco com vocês, para a gente entender, né, o que o assistente social faz. E aí eu pensaria assim: o que é, o que faz, por quê, para quê, quando, onde, como que nós, em que meios, né, de trabalho, e pensar também nessas diversas dimensões que compõem essa profissão.
A profissão é uma totalidade composta por diversas dimensões que se articulam entre si. Dá para entender? Também os alunos do primeiro período? Então, o serviço social se insere na divisão do trabalho como uma especialização, assim como qualquer outra especialização. E, como tal, ela tem que responder a um conjunto de necessidades sociais. Necessidades sociais que outras profissões também respondem. Só que as demandas que chegam para o assistente social são diferentes das demandas que chegam para as outras profissões. Então vamos pensar na saúde. Nós temos uma necessidade de saúde. E aí tem várias profissões que respondem a essa necessidade de saúde de maneira distinta. Por quê? Porque a demanda que chega, as demandas que chegam para essas profissões são diferentes. E o serviço social vai atender à necessidade de saúde de uma maneira diferente do médico, diferente do enfermeiro, diferente do nutricionista, diferente do psicólogo e diferente de todos os outros, porque cada um tem uma especialização, responde a uma parcela da divisão social e técnica do trabalho de uma determinada maneira. Essa maneira, que não é qualquer uma, ou seja, não é qualquer um que pode fazer serviço social, diferente do que muitas vezes a imagem social da profissão contempla, pensam o quê? O que ninguém faz, passa para o assistente social. Vê do engano, não é nada disso. Ou o assistente social faz de tudo pouco. Também não é assim. Nós temos um conjunto de atribuições, um conjunto de competências que historicamente nós fomos conquistando em termos do espaço que nós ocupamos, mas outras atribuições e outras competências vão se gestando, porque essa profissão, ela está inserida no contexto das relações sociais, que são relações que não são relações harmônicas. Que tipo de relações nós temos nessa sociedade? Relações de interesses, não apenas diferentes. Porque aqui nós temos pessoas que têm interesses diferentes. Nós temos interesses, nessa sociedade existem interesses antagônicos. O que significa isso? O que é bom para uma classe não é bom para outra. Curto e grosso. O que é bom para uma classe não é bom para outra. O que é bom para a classe trabalhadora não é bom para a burguesia. E vice-versa. Então nós atuamos nesse contexto de relações que não são harmônicas, são relações que se contrapõem, são interesses que se contrapõem uns com os outros. E é nesse contexto que é necessário uma profissão como o serviço social. Então não é, ai, que pena, nós estamos numa sociedade capitalista. Não, esta sociedade capitalista, ela o serviço social vai ter uma funcionalidade a ela. Ela vai atribuir um significado social e uma funcionalidade a essa profissão, que vai nascer num contexto que precisa de um profissional com determinadas características para conter a chamada luta de classes. Vocês já ouviram esse termo, luta de classes? Dá a impressão que ela acontece só com o outro. Com a gente, na nossa vida, ela não chega. Lê do engano. O tempo todo nós estamos atravessados, do ponto de vista da nossa visão de mundo e das nossas condições de vida, pela luta de classes. Por que a nossa condição de vida é assim? Em função dos interesses contraditórios da sociedade burguesa. E, portanto, o acesso não é universal. E, portanto, a riqueza socialmente produzida não é universal. Ela vai para as mãos daqueles que detêm os meios de produção. Os meios de produção que vão empregar, vão comprar aquilo que nós temos como uma mercadoria, que é a nossa força de trabalho. Não é o nosso trabalho, é a nossa força de trabalho. Vejam, por que eu estou insistindo nisso? Porque muitas vezes, quando nós estamos inseridos lá nas instituições, e vocês que fazem estágio sabem muito bem disso, a gente pensa, poxa, aqui eu não posso fazer nada, eu estou vendendo a minha força de trabalho. Sim, mas nós não vendemos a alma,
mas nós não vendemos as nossas ideias, nós não vendemos os nossos projetos, nós vendemos a nossa força de trabalho. Então é muito diferente quando a gente tem clareza de que o trabalho vai além da energia adequada e utilizada para a produção de mercadorias. Está dando para acompanhar? Então tá bom, porque aqui eu sei que tem um público extremamente heterogêneo, né? Então, para poder atender, pelo menos a maioria, que é difícil atender a todos, mas pelo menos a maioria, eu estou tentando trazer de uma forma bastante didática para a gente chegar lá e pensar o que é essa instrumentalidade. Então, o trabalho, né? O trabalho é uma atividade na qual nós, o ser social, de maneira genérica, vai atuar, colocar a sua energia na transformação de algo, e quando coloca essa energia para transformar algo, uma matéria-prima, também se transforma. Mas o trabalho, nessa concepção ampla, ele não é o trabalho do capitalismo, porque se perde muito quando esse trabalho, ou esse trabalhador, que era um sujeito histórico, que ia à natureza, transformava a natureza e se transformava a si mesmo, humanizava a natureza e humanizava a si mesmo, esse trabalho na sociedade capitalista, esse trabalhador, esse sujeito que está nesse processo, ele vai se limitar muitíssimo, porque o trabalho na sociedade capitalista é um trabalho chamado assalariado, que é esse trabalho que compra, que está posto na relação de compra e venda da força de trabalho, como qualquer mercadoria. Significa o quê? Que a gente está vendendo a nossa força de trabalho no nosso dia a dia em troca de um salário. Ao final do mês, recebemos um salário. Olha que curioso, por que é ao final do mês? Porque nós, trabalhadores, pagamos o nosso próprio salário. Depois de ter produzido por um mês, nós vamos receber. Recebemos tudo que nós produzimos? Não. Recebemos uma parte que é chamada, também do ponto de vista ideológico, né, de trabalho necessário. Mas tem uma parte desse trabalho aí que não foi paga, que também ideologicamente é chamada de trabalho excedente. Ah, é um excedente, qualquer um pode lançar mão. Não é verdade? Claro que não é assim. Mas nós, nesse processo de trabalho, ele só se mantém porque existe uma coisa chamada ideologia, um conjunto de ideias na sociedade que atravessa a sociedade e invade corações e mentes. E aí nós incorporamos sem perceber essa ideologia e respondemos à realidade a partir dessa ideologia, que a gente nem sempre tem consciência que ela existe. Ou, às vezes temos, às vezes não temos. Tem um autor chamado Karel Kozik, que eu gosto muito, que ele fala assim, é o claro e o escuro. Eu vejo e eu não vejo. Eu vejo e eu não vejo. A ideologia aí, a alienação, o que é a alienação? É um processo, efetivamente, que deriva desse tipo determinado de trabalho, o trabalho assalariado. Necessariamente, esse trabalho assalariado é um trabalho alienado. O que quer dizer alienado? Não é uma alienação mental, é fundamentalmente a alienação que nós temos ao produzir um produto que não temos acesso. Em primeiro lugar, a alienação não é um fenômeno mental, não é um fenômeno da consciência, é um fenômeno da própria condição de trabalhador. Então, todo mundo que é trabalhador tem a alienação limitando a sua forma de viver, suas condições de vida. Primeiro, ele é um fenômeno que está posto na nossa vida, mas ao mesmo tempo ele se torna um fenômeno da nossa consciência, uma limitação da nossa consciência. A gente não consegue ver todo o processo inteiro. O que é o processo inteiro? Que nós vendemos a nossa força de trabalho, recebemos, produzimos a mercadoria, ela é vendida, e aquilo que nós recebemos é muito aquém daquilo que nós deveríamos receber como produtor da riqueza. E para onde vai essa riqueza que não está na nossa mão?
vai para a mão de quem nos contrata, que só existe porque existe essa relação. Olha que coisa curiosa. Quando a gente começa a vislumbrar isso, a gente começa a se sentir o quê? O sujeito da produção. Do contrário, a gente não se vê como sujeito da produção. Nós nos vemos como objeto, é o contrário. Porque a sociedade burguesa, ela mostra tudo invertido. É tudo o seu contrário. Ao invés de a gente estar preocupado com o ser, nós queremos ter. Ao invés de a gente se ver como sujeito, nós nos sentimos objeto. Ao invés de a gente ter uma participação ativa, a gente se sente impotente. Não é o inverso? Essa inversão chama-se ideologia, que perpassa a vida de todos nós. Não tem aquele que aqui possa dizer: eu não tenho, eu não sou alienado, eu não deixo me levar pela ideologia. Não existe. Todos nós somos pessoas do mundo alienado, pessoas do mundo burguês. Tem um livro muito lindo também, de um filósofo que se chama Leandro Gonder. Esse livro chama Os Sofrimentos do Homem Burguês. Porque ele vai dizer: todos nós, tendo o capital ou não, empregando a força de trabalho ou não, nós somos pessoas do mundo burguês. Então a alienação atravessa a nossa vida, atravessa todas as esferas da nossa vida. O professor Zé Paulo Neto diz assim: do útero à cova, desde que nascemos até quando morremos, a alienação perpassa a nossa vida. Mas ela é como o claro e o escuro. Há momentos de desalienação. Não tem momentos que vocês falam: ah, caiu a ficha? O cair a ficha é o momento da desalienação. Não é fantástico quando a gente fala assim: pô, agora isso me faz sentido? Me faz sentido, agora saquei. Eureka! Olha, a exclamação eureka quer dizer isso. Caiu a ficha. Eu estou enxergando aquilo que eu não enxergava antes. Então, é possível se desalienar? Claro que é. Mas depende muito da nossa inserção nessa sociedade. Primeiro, a forma de conseguir a desalienação: estarmos inseridos na divisão social e técnica do trabalho como trabalhador. Olha que coisa curiosa. Vender a força de trabalho é também uma possibilidade de desalienação. Porque quando a gente começa a se dar conta de que é classe trabalhadora, pertence à classe trabalhadora, não apenas a condição de classe, mas quando a gente começa a adquirir a consciência de classe, tudo muda na nossa vida. As coisas começam a fazer um sentido completamente diferente. E a nossa postura diante da vida muda muito. Porque aí a gente vai começar a buscar os outros trabalhadores, enxergar neles a possibilidade de uma aliança. Se identificar com o outro trabalhador. E aí isso começa a fazer um sentido enorme na nossa vida. Porque aí as lutas são diferentes. E quando, para além da gente se identificar como classe trabalhadora, começa a se identificar como gênero humano e pensa assim: nada do que é humano me é estranho, aí é a glória. Aí é realmente aquela sensação de prazer. Então é isso, só se dá pelo conhecimento. Só se dá pelo conhecimento, por desvelar. Olha que coisa fantástica. O que é conhecer? Conhecer é exatamente desvelar uma realidade, descortinar, tirar a cortina, tirar o véu. Conhecer vem, do termo elucidar, que é, de fato, lançar luzes sobre uma realidade e começar a vê-la por dentro, não na sua aparência, mas no seu conteúdo, na sua essência, não na sua imediaticidade, mas através de mediações. Eles vão estudar isso, vão entender bem o que são as mediações, que é o contrário da imediaticidade. Então, falar de instrumentalidade é falar de tudo isso.
Porque esse processo do conhecimento, ele tem que ser um instrumento para nós. Só se consegue desvelar a realidade a depender de um modo de olhar e desvendar essa realidade. Esse modo é o método. Então não é qualquer método que nos permite desvelar a realidade. Tem alguns métodos que nos permitem desvelar mais a realidade. E o assistente social, que tem uma inserção na divisão social e técnica do trabalho e vai intervir, olha agora, naquele âmbito da chamada questão social, também já devem ter visto isso, todos já estudaram a questão social, que não é qualquer questão. A questão social, diz Maria de Amarru, ela não é, ela expressa. Primeira coisa, ela não é, mas ela expressa. Ela expressa um tipo determinado de relação, ela expressa a exploração do trabalho pelo capital, mas ela expressa a resistência do trabalhador também, que só resiste quando se vê como sujeito. Porque enquanto objeto, nós vivemos na passivização. E quanto objeto, nós vivemos simplesmente esperando que as coisas aconteçam e não intervindo diretamente para que elas aconteçam. Quanto objeto, a gente se esquece que é sujeito de razão e sujeito de vontade. Então, mesmo com todas as limitações que são postas pela nossa condição de trabalhador, todos nós temos a razão e temos a vontade. E a gente tem que exercitar a razão e vontade, mas não aleatoriamente. Nós temos que pensar a nossa vontade orientada para uma determinada finalidade. Quem põe finalidade? Só o sujeito. Então a gente vai pensando em quê? Em projetos. O tempo todo a gente projeta. Se eu perguntar aqui, o que vocês querem ser daqui a 5, 6 anos? Ah, assistentes sociais. E quem já está aí? Ah, eu quero me aposentar. A gente está sempre fazendo projetos, e é assim mesmo. E também fazemos projetos para a nossa profissão. E também fazemos e formulamos projetos coletivos para a nossa sociedade. O que nós queremos no Brasil? Que tipo de sociedade nós queremos? Aqui foi falado, nós queremos uma sociedade que tenha uma perspectiva de emancipação dos sujeitos, a vida plena de sentidos. Nós queremos um trabalho que nos permita ser caçador de manhã, ser poeta à tarde e fazer amor à noite. Não é bom? E por que a gente tem que confinar a nossa vida só no trabalho? Só numa atividade? Então vejam, por que tudo isso é importante? Porque o assistente social que vai lidar com a chamada questão social, que é não apenas expressão da exploração da classe trabalhadora, mas também da sua resistência, que tem duas dimensões. Uma dimensão que é fundamentalmente econômica, mas é também política. O nome que recebe é questão social. Olha como é que parece despolitizado. Questão social parece que é tudo, qualquer coisa. Questão social, este termo mais confunde do que nos ajuda a esclarecer. Porque ela é não social, mas política e econômica, numa conjugação desses dois elementos. Então essa questão social acaba sendo o âmbito de intervenção dos assistentes sociais. Nós vamos intervir justamente nas suas expressões. Como é que ela se expressa? Com necessidade de creche. Ela se expressa como necessidade de educação para todos. Ela se expressa como necessidade de saúde, de mais leitos hospitalares do sistema público. Ela se expressa de diversas maneiras. Ela se expressa como violência de pais contra filhos. Ela se expressa como a dependência de álcool, drogas, etc. Ela se expressa de várias maneiras. E é nessas expressões que nós vamos atuar. Mas nós vamos atuar, e aí
vai ter que entrar a competência, por isso estudamos muito, por isso estudamos sistematicamente, porque não tem nada de simples, é tudo muito complexo. Entender a questão social é complexo e identificar qual é a expressão da questão social que está se mostrando na instituição na qual eu estou trabalhando, é muito difícil. Exige aquele procedimento de descortinar a realidade, para identificar qual é a expressão social e para identificar quais são as reais necessidades que aparecem para serem como demandas para o assistente social. Da onde vêm essas necessidades? Elas sempre vêm do capital e do trabalho, mas são necessidades diferentes e divergentes, ou seja, antagônicas. A quem nós estamos atendendo? A que necessidades sociais nós, assistentes sociais, estamos atendendo? Para perceber isso, é de uma complexidade que a gente nem sempre tem a dimensão disso. Então é muito importante que a gente se qualifique cada vez mais para poder identificar quais são as expressões da questão social, mas não só, quais são as necessidades que geraram as expressões da questão social. Fica claro isso? Sim? Tudo bem? Pois então, entendendo a questão social, nós vamos entender que nós, não somos os donos dos meios de produção, temos que vender a nossa força de trabalho, vamos nos inserindo nas diversas formas de enfrentamento da questão social pelo Estado. Então, a nossa relação com a questão social nunca é direta nem imediata. Ela é mediatizada pela forma como o Estado intervém na questão social. Como o Estado intervém? Ora como questão política, ora como caso de polícia. Então, ora, tem programas repressivos de combate à pobreza e de combate, entendendo os pobres como classes miseráveis, como classes perigosas, num aumento do Estado penal. Ora, temos práticas que o Estado, precisando se legitimar, ele estabelece determinadas políticas sociais. Então, isso é muito conjuntural. Como vamos intervir na questão social? Através das políticas. E quando vamos intervir na questão social? Através das formas repressivas. Ora, sabemos que numa crise brutal que estamos vivendo, crise planetária, sistêmica, estrutural, crise de mapas sociais, cuja evidência maior é o desemprego assustador que atinge não apenas o terceiro mundo, atinge o primeiro mundo. É isso que foge ao controle da burguesia. Porque a burguesia, quando vivencia a crise, certamente é porque a sua taxa de lucro está baixando. Então, nesse ponto de queda da taxa de lucro, a burguesia vai buscar uma série de formas de enfrentar esta queda, de enfrentar essa crise. E usa o Estado. Por que usa o Estado? Porque o Estado não é essa entidade que fica acima das classes. Porque o Estado não é neutro. Ao contrário, o Estado está internalizado no âmbito da economia e, ao mesmo tempo, ele desenvolve um conjunto de ideologias para envolver a classe trabalhadora. O Estado tem que ser legitimado pelas classes, então ele precisa também trabalhar com políticas sociais. Só que, dependendo do momento histórico, o modelo de política é um. O modelo de política da atualidade, considerando o desemprego, considerando todo o modelo da economia, que não mais é uma economia cujo modelo é de investimento na produção, mas ao contrário, é um modelo de investimento nas finanças, no capital financeiro. Considerando isso, esse modelo de Estado e de forma de intervir na questão social,
não obedece apenas às necessidades da população, muito pelo contrário, obedece todo um conjunto de decisões que são tomadas nas grandes esferas, que são tomadas pelos organismos chamados multilaterais, pelos organismos que são organismos internacionais, do tipo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. Esses organismos definem a política social para os outros países. E nesse momento, o que se passa aqui também se passa na Argentina, também se passa no Uruguai, também se passa no Chile. É que os programas adquirem uma característica de programas de alívio à pobreza. O que é aliviar a pobreza? É tirar aquele que está numa condição de pobreza absoluta para trazer por uma condição que é o miserável, para trazer na condição de alguém que está num outro nível, um pouco mais remediado da pobreza, mas nunca para acabar com a pobreza. Não há essa possibilidade no capitalismo, porque o capitalismo ele vai sugar, beber o sangue do trabalhador para poder se alimentar. Ele se alimenta do sangue do trabalhador. E, portanto, tem que ter o trabalhador e tem que ter aquele que está na reserva e tem que ter aquele que está desempregado. E por conta disso, essa população desempregada que está colocada numa linha chamada abaixo da pobreza, porque a pobreza ameaça, porque isso causa uma tensão na sociedade. Já existem estudos que vão provar que muitas das formas de violência e rebeldia é justamente uma forma de se rebelar contra essa pobreza. Então, isso como ameaça, nós precisamos deixar essa sociedade com um nível possível de vida, de sobrevivência. E, portanto, existem políticas hoje que têm um caráter diferente do que tinha 30 anos, quando se dizia que existiam alguns países que tinham um estado chamado de bem-estar social. E faz com que o quê? Surja a própria profissão. A profissão vai surgir aí, na implementação da pobreza. Da implementação das políticas sociais. O que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos inseridos em políticas de implementação do quê? De gestão do quê? Da própria pobreza. Muito diferente de 30 anos atrás. Ora, o quadro mudou. O quadro é outro, a conjuntura é outra. E essa profissão acompanha isso. Mas ela não pode acompanhar apenas aquilo que vem colocado a partir da necessidade do capital. Ela precisa estar de olho quais são as necessidades do trabalho. E, portanto, as profissões, elas não são só respostas imediatas à realidade social. As profissões, elas tendem justamente a ter projetos. Todas as profissões têm projetos. Elas podem não ter identificado. Há sempre um projeto hegemônico que está dando a direção daquela profissão naquele momento. Nós sempre tivemos projetos. No início da profissão, há 60, 70 anos atrás, a profissão tinha projetos muito conservadores. O que é um projeto conservador? Aquele que busca conservar a ordem social como está. Então a gente sempre pensa, o conservador é o outro. Só que se a gente continua no estado de alienação, sem se desalienar, a gente está reproduzindo e justificando a ordem burguesa sem percebê-la. Sem percebê-lo. Então é também muito do próprio sujeito que faz a lógica de pensar, mas o direito é para alguns. A lógica de pensar o direito na sua individualidade. A lógica de pensar direitos como privilégios. No âmbito que nós estamos, no âmbito do serviço social, nós estamos inseridos num pântano muito perigoso, onde uma série de preconceitos e de desvalores estão presentes. E muitas vezes nós reproduzimos desvalores e preconceitos, discriminamos,
sobretudo porque nós lidamos com uma população que é chamada hoje de população sobrante. É aquela população que não volta mais para produzir para o capital. Então veja, a situação em termos de empobrecimento da população vai colocando cada vez mais um exército de desempregados, de desvalidos e de pessoas que vão sendo colocados como sobrantes, aqueles que alguns autores chamam de inúteis para o capital. Ora, mas o serviço social tem um projeto e questiona o tempo todo, pelo menos a gente quer formar cada vez mais estudantes que questionem o tempo todo a lógica que leva a esse empobrecimento da sociedade e não naturalizar e banalizar isso. Então, dentro dessa perspectiva de que o serviço social tem uma dimensão de intervenção na realidade, mas ele não intervém sem fazer uma reflexão, portanto, sem a sua razão, ele também não intervém sem ter uma dimensão da sua vontade, ele escolhe, todos os assistentes sociais escolhem. Daí a sua dimensão ético-política. Então, a profissão tem uma dimensão interventiva, mas tem também uma dimensão ético-política. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, como sujeitos históricos, nós temos a capacidade de identificar aonde nós queremos chegar para poder construir os caminhos para chegar. Nós temos a possibilidade de estabelecer projetos individuais e projetos coletivos que envolvem toda a sociedade. E nesse âmbito, né, de conseguir colocar determinados projetos, nós precisamos de fazer leituras mais corretas possíveis da realidade, para poder identificar como fazer, como estabelecer estratégias, como estabelecer táticas. E aí entra a instrumentalidade da profissão, que é o quê? Que não é um conjunto de instrumentos que o assistente social usa, tal como também o cirurgião usa instrumentos, tal como os psicólogos usam instrumentos para intervir. Instrumentalidade significa a capacidade que essa profissão tem de se rever, de identificar os seus compromissos, com quem nós estamos comprometidos e de conseguir alcançar efetivamente os seus objetivos. E só pode fazer isso, alcançar objetivos, porque tem a clareza de quais são. Olha que coisa curiosa. Como é que eu chego a algum lugar se eu não sei onde eu quero chegar? Não é isso? Então, ter instrumentalidade envolve você mobilizar as 3 dimensões da profissão. A dimensão técnica interventiva, que é muito importante. A dimensão ético-política, que é fundamental. E a dimensão teórico-metodológica. A interinstrumentalidade é a capacidade que nós temos de mobilizar as 3 dimensões para conseguir alcançar os nossos objetivos. E por que é importante dizer isso? Porque a primeira coisa que nós temos que ter é clareza de quais são os nossos objetivos. Fica claro isso? Sim? Então, aí ao estabelecer objetivos, eu estou me tornando sujeito da história. Então, toda essa condição que a divisão social e técnica do trabalho nos confinou, ela exerce uma influência, ela condiciona parte do nosso exercício profissional, porque nós seremos contratados por uma instituição e ela, em geral, passa para a gente o que nós devemos fazer. No sócio jurídico, lá na penitenciária, faça o exame criminológico, faça estudo de caso, faça visita domiciliar. Agora, com que objetivo que nós vamos utilizar todos essas técnicas, instrumentos, seja lá o que for? Aí é que está o papel do sujeito no estabelecimento dos objetivos. Então a instrumentalidade tem a ver com a relação meios e fins. Quais são os fins? Com que meios? Fins éticos exigem meios éticos. Como sujeito da história, eu posso
algumas vezes mais, outras menos, eu avanço, eu também volto atrás, porque é isso mesmo, nós estamos colocados numa contradição, com forças que são contraditórias. Interesses do capital, interesses do trabalho. Arildo Yamamoto vai falar, nós atendemos aos interesses do capital, mas ao mesmo tempo atendemos aos interesses do trabalho, porque esta é a sociedade capitalista. Mas nós podemos estabelecer meios e fins muito mais voltados para atender os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores, e menos para atender os interesses do capital. Nunca deixar de atender esse interesse, sabe por quê? Porque nós estamos na condição de trabalhador. Olha como é que é complexo isso tudo. Nós somos trabalhadores, o que também não quer dizer que a gente seja impotente, porque é trabalhador, muito pelo contrário. Sujeitos históricos trabalhadores. Então, muitas vezes, ou a gente cai no messianismo total, não precisamos nem dessa divisão do trabalho, porque nós temos todas as possibilidades de fazer o que queremos. Nem vamos fazer a revolução na profissão, não é o serviço social que fará a revolução, mas nós podemos sim, como trabalhadores e sujeitos históricos, adensar o movimento dos demais trabalhadores para fazer a revolução. Então, nem tanto nos omitir deste processo histórico, mas também não nos ver como sujeitos impotentes. Nem tanto o messianismo, nem tanto o fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo é quando a gente começa a fazer estágio e começa a ver os limites da instituição. Começa a ver também que a gente tem que responder àquela instituição. E acaba se institucionalizando também. O que é se institucionalizar? É não ver saída. É entrar no pântano da instituição e não conseguir entendê-la como for, com a sua correlação de forças. Todas as instituições têm correlação de forças. Forças que são contrárias aos nossos interesses, forças que são favoráveis aos nossos interesses. Então, quando a gente não percebe a contradição ou a correlação de forças, a gente tende a se achar extremamente impotente, não dá para fazer nada. E aí começam as angústias. E a angústia leva à impotência. E a impotência leva a mais angústia. E aí nós vamos caminhando. Ora, diferente de quando a gente está entrando no pântano da instituição, começa a se puxar pelos próprios cabelos. Verdade? Não deixar. É aquela história, decifra-me ou eu te devoro. Se a gente não quiser se institucionalizar, nós temos que decifrar essa instituição. O que ela tem, quais são as suas forças contrárias, contraditórias, e poder identificar com quem nós vamos nos somar, com quem nós vamos fazer aliança, por onde nós vamos caminhar, que projetos nós vamos estabelecer, quais as estratégias, quais as táticas. Então isso tem uma mudança profunda no nosso exercício profissional, quando a gente consegue ter essa clareza. Mas essa clareza é o claro escuro. Tem momentos que a gente não vê uma luz no fundo do túnel. Não dá para fazer nada. E tem momentos que não dá mesmo. Mas a realidade, ela é contradição, ela é movimento. E ela vai pondo e repondo possibilidades e limites o tempo todo. Mas se a gente não tem um raciocínio dialético, nós não chegamos a perceber isso. Então, um elemento importante é a dimensão teórico-metodológica, o rigor teórico-metodológico que a formação tem que dar. A gente tem que aprender a pensar dialeticamente. E é fácil? E é fácil? Claro que não. É muito difícil. É muito difícil, o tempo todo a gente vem sendo atravessado pela alienação, pelo pensamento racionalista formal. Qual é o pensamento racionalista formal? Causa e efeito. Causa e efeito. Esse é aquilo que nós aprendemos lá desde que nascemos. Desde que nascemos. Toda a curiosidade da criança é eliminada até os seus 3 anos. Ou, um pouquinho mais, quando começa a perguntar por quê, e os pais ficam
cheios ou criança chata. O que aconteceu? Pronto, botou lá um cidadão que vai pensar quadradinho, formal. Vai ter que pensar formal, senão fica chato. Né? É o crítico, é o que pergunta, é o que quer saber, não precisa saber. Para que precisa saber? Então, o saber nessa sociedade, que é visto até dentro da Bíblia como fruto proibido, é à toa, né, gente? Fruto proibido. Porque não dá para a gente escancarar o que é essa sociedade, não. Olha que perigoso. Né? É muito perigoso. É a única coisa que é nossa. A única posse que efetivamente é nossa, que ninguém vai nos tirar, é o que, gente? É a bolsa? É o sapato? É a roupa bonita? Não. É o conhecimento. Então ninguém vai ser capaz de tirar o conhecimento que a gente tem. A única coisa que de fato é nosso. Então, saber nunca foi demais. Né? Saber é sempre de menos. Sempre de menos. Quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe. Olha o filósofo. Essa é a voz da filosofia. Quanto mais se sabe, mais se sabe que não sabe. Então, o conhecimento, ele tem que ser aprofundado o tempo todo. E essa é a mensagem. Não pode ter um assistente social que pense, agora eu já sei de tudo. Tem um outro filósofo chamado Hegel que vai dizer assim, aquilo que nós damos como o bem conhecido é aquilo que nós mais precisamos conhecer. Uma coisa fantástica, como a filosofia nos ajuda a pensar. Por isso foi banida das escolas. Não é por acaso. Alguém aqui ainda estuda filosofia, a não ser dos grandes filósofos, a faculdade de filosofia, como uma especialização? Não, a filosofia é um modo de pensar. Foi banido porque é perigoso. Então, nesse sentido que eu estava dizendo, o bem conhecido é aquilo que a gente mais precisa conhecer. Porque quando você fala, isso eu já sei, pronto. A realidade mudou, porque ela não é a mesma. Né? E aí nós ficamos achando que estamos vivendo na mesma realidade. Então eu dizia, o conhecimento é importante, mas não qualquer conhecimento. E não é o conhecimento do positivismo, não é o conhecimento da causa e do efeito, não é o conhecimento que justifica o mundo burguês. É um conhecimento diferente, que a gente tem que se despedir de um monte de coisa que já aprendeu para reaprender. Reaprender a pensar. Nós temos que aprender a pensar. Pensar dialeticamente. Não é nada fácil. Mas é absolutamente necessário se a gente quer ser sujeito. É começar a ver para além da coisa da sua aparência, para além da imediaticidade. E a intervenção do assistente social só vai ser completa se ele conseguir fazer isso. Se ele conseguir captar as mediações. Porque para a profissão, sendo uma profissão interventiva, que intervém no âmbito da questão social, aparece para nós a realidade dizendo assim, faça, responda a essa realidade. Para responder a essa realidade, eu vou buscar o quê? Uma teoria que me permita intervir imediatamente, mas sem conhecer a realidade. Aí qual é o resultado? É uma reprodução do existente. É a mera reprodução do existente. Ninguém faz diferente, senão faz a análise da realidade para poder identificar aquilo que a realidade está nos dizendo. Então, esse tipo de ação, que a gente chama de ação instrumental, as ações instrumentais são aquelas que nós estamos muito mais preocupados com o resultado, que tenha uma finalidade qualquer e que aparece como o próprio pragmatismo, né? Que tenha uma funcionalidade, que tenha uma utilidade. É uma ação que nem sempre a gente conhece as consequências dela. Faça. Ela vem de uma determinação que parece que a ordem burguesa coloca para todos os sujeitos históricos, mas sobretudo para os assistentes sociais. Faça. E a própria instituição demanda que se faça. E o próprio usuário da instituição também demanda. Só que o nosso fazer não pode ser limitado
aquilo que a instituição coloca como instituído. O âmbito do instituído é um âmbito, mas não pode ser a nossa intervenção. E hoje, o âmbito do instituído está sendo a gestão de políticas de alívio à pobreza. Alguns chamam de gestão da barbárie, alguns chamam de gestão dos pobres. E eu queria dizer o seguinte, para finalizar. Nós, no serviço social, de pelo menos 30 anos para cá, não, menos, de pelo menos 20 anos para frente, ou 15 anos talvez, nós estamos deixando de trabalhar quando nós somos chamados a trabalhar direto com a política, e que isso não é muito antigo, de gerir as políticas, de atuar. Alguns são chamados para trabalhar como assessores e consultores no âmbito das políticas. Nós estamos deixando de cobrir um outro aspecto que é da maior importância, que é o trabalho com os movimentos sociais. E esse trabalho, e íamos conversando inclusive agora, que eu sei que as universidades, poucas ainda têm trabalhos de extensão, poucas, e que no tempo da minha formação era fundamental se fazer trabalho de extensão, porque era uma maneira que a gente estava muito mais próxima para conhecer o potencial das lutas sociais. Nós acabamos ficando confinados ao quê? Ao âmbito da política. O âmbito da política é totalmente restrito, porque ela está sendo implementada por um Estado que é Estado burguês. Embora o Estado possa ser disputado também, fundamentalmente esse Estado tem interesses que são interesses de conservar a sociedade. Há um predomínio desses interesses. O que eu não quero dizer que não haja também disputa do Estado. Mas esse trabalho com os movimentos sociais, essas alianças que a gente vem deixando de fazer, essa discussão de como nós podemos contribuir com a organização desses movimentos, ao contrário, quando a gente conversa com alguns companheiros de movimentos sociais, fala, nossa, eu não quero nem ver assistente social. Então eu quero deixar uma mensagem para vocês que entendam que essa realidade, que nesta realidade, a gente precisa dessas alianças, mas nós só vamos conseguir se a gente se entender como trabalhador. Não é à toa o tema dessa discussão nossa. O tema do trabalho é central para os assistentes sociais, porque por muito tempo nós nos vimos como profissionais liberais. E como tal, a luta de classes não nos diz respeito. Então, muito pelo contrário, nós estamos atravessados pela luta de classes. E somos trabalhadores e precisamos entender o que se passa com as lutas sociais e com os movimentos dos trabalhadores. Fora isso, dentro da profissão, é também da maior importância que a gente atue nesse nível de organização, a educação de base, que nós largamos mão, são as reuniões, é esse trabalho importante que a gente está deixando de lado muitas vezes. Eu sei que aqui vocês têm um grande investimento, pelo menos na UES, eu conheço um pouco do trabalho, tem um grande investimento nesse aspecto, mas que no serviço social de maneira geral a gente vem deixando de interferir. A professora Maria Yamamoto vem chamando a atenção disso já há algum tempo, falando, nós nem pesquisamos sobre movimentos sociais, muito menos trabalhamos com os movimentos sociais. Então é importante que a gente traga isso como mensagem. Eu queria também, então, já que viemos aqui para falar da instrumentalidade, dizer ainda duas coisas antes de fechar. Eu não sei como é que nós vamos fazer, se vamos abrir para as questões, que é muito gostoso o debate, Eu só queria falar o seguinte, o assistente social, que tem que estar preocupado com uma instrumentalidade rica. O que é uma instrumentalidade rica? Que possa dar respostas complexas a situações complexas. Nós vivemos e intervimos em situações da maior complexidade. Achamos que podemos, só com a experiência, só com o bom senso, sem nenhum conhecimento mais apurado, mais aprimorado, responder. Às vezes a gente se engana e pensa, vamos responder de maneira pobre porque trabalhamos com pobres.
E isso eu falo para provocar mesmo várias situações que a gente vem assistindo, como os assistentes sociais não conhecendo as suas atribuições, as suas competências, e como resultado dessa luta dessa profissão, porque tem uma clareza hoje teórica, conquistou 3 coisas. Conquistou um conjunto de competências e atribuições que hoje já se desdobram, porque agora nós já temos um conjunto de parâmetros de intervenção do assistente social na saúde, na assistência, na relação com os psicólogos. Então tem sido uma construção muito interessante dessa profissão. A segunda conquista da profissão são as próprias diretrizes curriculares, mas não porque nós temos uma orientação para a formação, porque nós temos uma orientação de uma formação extremamente crítica, que está preocupada com rigoroso trato teórico e metodológico. Não o ecletismo que graça, que marca a profissão de serviço social. Então, essa luta por uma formação de qualidade, que aí é o mote dessa discussão nossa aqui. E o terceiro elemento, que foi aqui já colocado, que é o código de ética. Mas não porque ele é um código normativo que vai nos dizer o que nós temos que fazer, mas porque ele traz valores que são valores humanos genéricos. Ele traz valores que foram construídos pelos trabalhadores com muito suor e sangue. Então são esses valores que tocam e que permitem que a gente vislumbre uma outra sociedade, ainda que a gente nunca chegue a vivê-la, certo? Porque projeto é isso. Projeto é você identificar onde quer chegar para poder construir os caminhos. Se não temos projeto, estamos fadados ao fracasso. Ninguém dá um passo à frente se não tem um projeto. Então, em nome desse projeto, que eu queria deixar essa mensagem, e é uma mensagem mesmo de que a gente, e aqui tem fundamentalmente estudantes, mas mesmo para os assistentes sociais já formados, que a gente sempre busque a luz, elucidar, né? Buscar entender essa realidade, que cada vez mais coloca o claro e o escuro. E eu fecharia então com uma história rápida que aparece no livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Uma história muito interessante, teve até um filme, e ele mostra que numa cidade, assim, todas as pessoas foram ficando cegas. Todas foram ficando cegas. Ele vai contando as histórias, as pessoas ficando cegas, vira um caos. Mas ficou uma pessoa continuando a enxergar, e ela tinha que realmente conduzir as pessoas cegas. Imagina, uma cidade de cegos, uma única pessoa que enxerga. E ela se expressa da seguinte maneira. Ela diz assim, a importância, né? Qual seria então, para essa pessoa que está se colocando assim, a importância, ela diz assim, qual é a importância de ter olhos quando ninguém mais vê? E é isso que acontece com o nosso conhecimento. Qual é a importância daqueles que hoje, num país de analfabetos funcionais, que podemos chamar de cegos, né? A importância daqueles que conseguem em algum momento descortinar essa realidade e ver o que é que nós vamos fazer com isso. Que formação para que intervenção. Eu termino aqui, obrigada. Eu queria registrar a presença do professor Estênio, professora Ayesca, professor Emiliano da Filosofia, professora Janete, né, a professora Hilda, que eu também encontrei lá fora, mas não estou enxergando aqui.
Queria agradecer à equipe da SAD, a Secretaria de Assessoria a Tecnologias Educacionais, o Elton, o Rafael, os professores Gustavo e o professor Germano, que estão viabilizando a transmissão simultânea ali por rol da reitoria, mas também a transmissão via internet. Queria agradecer também o Lucas, da Coordenação do Serviço Social, um apoio fundamental para esse evento. E o Francisco, que está como um apoio do auditório. Os bolsistas dos laboratórios do curso, que estão presentes no evento, por sua alegria, sua juventude e energia, contribuindo na organização desse evento. Vou passar para a Luana, que vai coordenar a parte aqui dos debates, mas aí, Luana, eu já estou vendo que você é uma das pessoas que vai organizar aí. É o que é que nós poderíamos fazer, porque tudo parte da política, certo? Dos políticos. E a gente, eu vejo algumas pessoas que já trabalham com serviço social, elas se sentem impotentes porque têm medo de perder os seus empregos. Porque eu tenho vontade de chegar lá e trabalhar. Obrigada. Giovanísia. Primeiro, parabenizar, a professora Yolanda, e o prazer de ouvi-la também. A lucidez, e a forma tão didática que ela coloca, algo tão complexo, eu acho, que achamos, que é compreender o método, compreender a teoria marxista, e não só compreender, mas compreender para transformar, esse mundo, Então, em nossas vidas, em nossa profissão. Então, eu queria tocar numa questão que essa teoria marxista hoje, que fundamenta o nosso projeto ético-político, ela é hoje hegemônica, nos nossos meios acadêmicos, nas nossas representações acadêmicas. Mas eu queria colocar uma questão que o Zé Paulo colocou recentemente, numa palestra que eu fui lá em Brasília, que é a questão do neoconservadorismo na nossa profissão. Então, como o projeto ético-político é hegemônico, então ninguém tem coragem de se contrapor a ele. Mas nos meandros profissionais e nos meandros da sala de aula, a gente vê claramente as posições contrárias ao projeto, e uma sintonia assim, muito com as teorias pós-modernas, que desclassificam o marxismo como algo atrasado, algo que não é mais do nosso tempo é outro, como se a realidade capitalista fosse outra. Então, eu queria que você tocasse nessa questão. Isso está vindo, só para concluir, justamente, via a conjuntura que a gente está vivendo atualmente, do governo, principalmente o governo Lula e Dilma, como também via a construção das políticas sociais e especialmente na política de assistência social. Ok? Se percebe, a gente que é aluno começa a se deparar com essa ambiguidade de luta, de classe, que ao mesmo tempo nós somos trabalhadores e lutamos por esses trabalhadores, como você mesmo colocou, e esses trabalhadores são absorvidos justamente por esse Estado, justamente pelos detentores da mão de obra. Tem um indecifre ainda. A gente sabe por que eles contratam assistentes sociais. A gente sabe que precisa se apaziguar, precisa-se de uma ordem social. Mas eles sabendo que hoje estamos aqui nessa luta, porque isso não está oculto, isso está aberto, isso está sendo transmitido. Todo esse capitalismo que sabe que existe essa classe que briga e que você vai contratar para colocar lá, porque eles ainda insistem. Que confiança que eles têm ainda de que a gente não possa transformar.
ainda em modificar essa realidade. Que tanta confiança é essa desse capitalismo, desse detentor que, digamos assim, emprega aqueles que mais lutam por uma sociedade justa? Gostaria de pedir à professora Yolanda que, por favor, comentasse um pouco sobre essa discussão que a gente pode chamar hoje de uma administração das urgências ou de um princípio gestionário que se insere no âmbito das políticas públicas, sobretudo a política nacional de assistência social hoje. Como é que ela percebe esses processos que eu costumo chamar como de gestão da pobreza, que cada vez mais se põe aí no enfoque um processo de naturalização da pobreza vinda sobre outras configurações e que eu acho que é pertinente para pensar a dinâmica da instrumentalidade do serviço social. Em que sentido a pesquisa nos ajuda nesses processos de apreensão dessa complexidade do real, não só do âmbito de apreender do ponto de vista da política pública em si, mas de pensar a partir do universo vivencial dos sujeitos que são alvo dessas políticas. Em que sentido que nós poderíamos trabalhar na condição de assistentes sociais ou de assistentes sociais em formação, na perspectiva de compreender melhor esses territórios vividos. Hoje de tarde nós tivemos uma mesa na discussão de seguridade social e nós discutimos um pouco essas dinâmicas da pobreza hoje e, sobretudo, esses processos de gestão da pobreza e administração das urgências que parecem substituir a lógica da política. Então, se nós queremos construir e garantir processos emancipatórios para além de processos emancipatórios com garantia de direitos, na lógica do direito social, como trabalhar, como pensar, de fato, a partir do universo simbólico e real, e aí eu não descarto o simbólico, faz parte da produção do real e pode ser o nosso instrumento fundamental para pensá-lo criticamente e produzir, sim, alternativas dentro do serviço social como uma das categorias que contribui para esse processo emancipatório. E gostaria de registrar que nós estamos com mais de 40 internautas assistindo a nossa palestra online. Bom, então eu abraço aos internautas e realmente a todos os estudantes, porque é muito emocionante, viu, gente? Para falar a verdade, é muito emocionante ter essa oportunidade de vir aqui. Que bom, né? Que deu certo, né? Porque com a professora Cristina Nobre, nós estamos há bastante tempo tentando e ela incansavelmente vem, não, vamos conseguir, e realmente que bom que nós conseguimos. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesse dia tão importante e num debate tão rico. Aqui tem questões, a Geobanísia, que é também mais ou menos uma questão que ele enviou aqui, e vai também na mesma direção do que a Dinari coloca, que é o avanço do neoconservadorismo. Que é esse neoconservadorismo? Ora, a sociedade burguesa, ela investe em todas as formas de conservação desse modo de produção, mas elas têm que se revolucionar, porque ela não pode usar as mesmas estratégias de antes. Ela precisa, o modo de produção capitalista, ele precisa se revolucionar, e ele se revoluciona o tempo todo. E ele se revoluciona quando, por exemplo, ele coloca um modo de produção que põe a universalização. O mercado é universal, o mercado não tem limites, o mercado tem que se expandir, o mercado se globaliza, por exemplo, né? Então é um modo de produção que carrega a universalidade. A burguesia, ela está preocupada com isso, só que ela quer globalizar os mercados, mas ela está, ao mesmo tempo que isso acontece, gerando e gestando cada vez mais a pobreza, aprofundando a pobreza, justamente por conta desse modo de produção que o capital não tem pátria. Ele não fica mais onde ele direcionado para a produção e para a empregabilidade dos sujeitos. Ele vai para onde ele pode se reproduzir mais e se valorizar mais.
Então, o conservadorismo é algo presente na ordem burguesa. E os modos e modas de conservadorismo é que vão se alterando de acordo com o momento histórico e de acordo para dar realmente sustentação para aquele momento histórico. Então, ele faz parte dos neoconservadorismos, são a própria ideologia reposta, né, para dar resposta para aquele momento. Então, o tratamento que se dá à pobreza, ela muda, mas só no quê? Na sua forma, não no conteúdo. A pobreza vai existir sempre. A pobreza, ela tem que ser gerada cada vez mais, né? Ela tem que ser ampliada cada vez mais. Quanto mais se gera a riqueza, mais se gera a pobreza. Essa é a lei geral da acumulação capitalista, que está lá discutida na perspectiva de Marx, quando vai estudar a sociedade burguesa. Então, gerar pobreza é algo inerente ao capitalismo. Quanto mais ele gera riqueza, ele vai gerar pobreza. Agora, os modos de controlar essa pobreza são muitos, né? Então, quando a classe trabalhadora está organizada, quando se tem um contraponto ao próprio capitalismo, que eram os países chamados socialistas reais, o capitalismo tinha como estratégia investir em políticas sociais. Ao mesmo tempo, ele precisava o quê? Que tivesse um consumo de massa. Então, outro elemento é o próprio consumo. O capitalismo precisa que a mercadoria seja consumida, ela precisa se realizar. Então, esses programas hoje, substituindo os programas, as políticas sociais do estado de bem-estar social, eles visam também o consumo dessa classe, né? Porque o capitalismo está gerando um grupo de sujeitos que estavam fora do mercado consumidor e agora pode comprar. Também o mercado consumidor da educação. Então, nós também estamos submetidos como consumidores de uma mercadoria que é a própria educação. Então, o formato da política social, ele vai sendo alterado de acordo com a luta de classes. Quando os trabalhadores estão organizados, eles conseguem lutar por um acesso, né? Nunca essa democratização é uma balela, mas o acesso a bens e serviços é algo que está no horizonte da luta da classe trabalhadora. E esse acesso a bens e serviços é dentro do capitalismo, isso não altera o próprio capitalismo. Agora, é claro que os processos de democratizantes e o acesso a direitos, que é a emancipação política, permitiria que se alcançasse a emancipação humana. Então, o que eu quero dizer? É que sempre as instituições vão jogar, né, na possibilidade de limitar qualquer tipo de intervenção que ameace a ordem social. E todas as instituições existem para isso. O próprio serviço social tem essa característica. Tem uma característica de existir justamente para isso. Então, para a Geobanísia, a questão também que traz a dinâmica do neoconservadorismo é só uma nova forma do próprio conservadorismo da ordem burguesa. Então, como o Jorge coloca, nós estamos inseridos na divisão do trabalho para controlar a ordem, sim. Nós, no âmbito do serviço social, não vamos fazer revolução, não vamos transformar a realidade. O máximo que a gente pode fazer é atender e entender que é absolutamente importante o acesso aos bens e serviços. Como é que aqui, no meu contexto de intervenção, eu posso efetivamente permitir que esse acesso seja dado? É o acesso à cesta básica, é o acesso à creche, é o acesso a uma vaga no hospital, a um leito hospitalar. Isso continua sendo no âmbito da reprodução? Ninguém tem dúvida. Mas é direito? É. Nem sempre a gente tem essa clareza e nem sempre nisso a gente intervém, nessa perspectiva do direito.
né? Eu tenho feito um estudo que vai mostrar o seguinte, eu tenho só mais um minuto, eu acho, aqui para responder. Depois a gente volta a isso. É um estudo que vai mostrar que quanto mais a gente tem avançado ou tem tido o desmonte dos direitos, mais a gente fala em direitos. Mas nós temos o sentimento do direito, mas não nos organizamos para isso. Ora, o direito é só a expectativa do direito. Se a gente não se organizar para isso e não se mantiver organizado, nós não teremos acesso, porque direito significa que o povo tem que estar organizado. E, portanto, o serviço social não vai fazer nada sozinho, e muito pelo contrário, ele tem, e aí entraria a questão que foi colocada, dos movimentos sociais. Olha, os movimentos também estão institucionalizados, mas tem aqueles que não estão. Eles também são pessoas e instituições e movimentos desse mundo burguês. Eles também vêm atravessados de interesses, e o próprio Estado tende a cooptá-los. Então, o que a gente precisa é de ter outras frentes de intervenção que não é o serviço social. Partidos políticos que venham nos orientar, né? O papel do partido político está cada vez mais desgastado. O papel dos movimentos sociais progressistas. É isso que nos falta na sociedade brasileira. E aí nós vamos ser levados a reboque desse movimento. Então, as duas coisas: o assistente social no seu trabalho, que pode provocar e induzir um certo trabalho na organização dos movimentos sociais, mas também ele sendo levado pelo movimento da própria classe trabalhadora. Por enquanto é isso. Só comunicar a vocês que nós já temos o segundo bloco completo. Temos no terceiro bloco inscritos a Diana, a professora Aureneida e o Davi, né? E temos também uma pergunta que chegou via internet, né, que a gente tem o prazer de registrar. E passo já aqui para a professora Yolanda, né, a pergunta que veio via internet. E gostaria também de registrar a presença da professora Cíntia Fonseca. Passo a fala agora para o Samuel, primeiro inscrito do segundo bloco. Quando a Yolanda vinha falando, né, da questão da alienação e tal, e aí eu vinha refletindo aqui na minha inscrição, né, o que é que eu falaria. E ver como esse momento é muito crucial para a gente estar debatendo isso, né? Quando a gente começa a pensar em se organizar, né, para que se efetive, né, a presença de assistentes sociais nas escolas, né, tipo, entendendo que esse processo de racionalização, né, capitalista, ele já surge desde cedo, né, não é tipo, na faculdade você tem isso. É sempre, galera, é desde pequenininho, né, que a gente vai aprendendo e vai entrando nessa mesma lógica, né. E aí, tipo, da gente entrar com o nosso conhecimento e começar esse processo de ruptura também nas escolas, né, enquanto o processo de formação, enquanto sujeito, ainda está mais aberto para isso, né? A gente tem muito mais possibilidades. Tem outro ponto aqui, né, que é a questão que a Ginari colocou, que é trazendo, né, a discussão do pós-modernismo e da frente neoconservadora, né, que vem aí se chegando ao serviço social. E é muito interessante a gente pensar isso, e aí eu fico muito feliz com o movimento estudantil da região 2, né, porque mais uma vez a gente coloca no nosso encontro regional uma pauta do dia, né, do serviço social e dando a nossa contribuição enquanto movimento para a categoria, né, que foi a discussão do projeto ético político e que na mesa de formação profissional a gente discutia, né, a pós-modernidade e como isso já está chegando, né, e perceber que esse movimento histórico, né, que o serviço social fez, sempre teve a contribuição do movimento estudantil e mais uma vez a gente está conseguindo, né, fazer isso de fato. E aí, quanto a isso, a questão dessa racionalidade capitalista, né, no teu material, né, tu discute que isso implica também na compreensão das políticas sociais, né, não tendo a dimensão de que isso é fruto de um confronto, né, com a classe trabalhadora também,
e que começa ao passo que perde essa dimensão também e perde na sua formação profissional, né? O arcabouço da teoria social crítica, você começa a ter práticas, né, neoconservadoras ali dentro das instituições, pensando que está abalando, né? A S Master, está arrasando lá, revolucionário, e você está só legitimando mais ainda o seu cotidiano e mais ainda o sistema que está posto, né? Então eu queria que tu colocasse, fizesse um pouco desse apanhado da desconstrução, né, dessa racionalidade capitalista. E aí tinha outro elemento que eu coloquei aqui, mas eu não sei se vai dar tempo, que é a discussão da instrumentalidade ser sempre percebida como os instrumentos técnicos e, na maioria das vezes, como documentos, e não como o meio, né, a se chegar. Então, é isso. Obrigado. Concordo. A gente está controlando o tempo de uma forma até meio chata, mas é para a gente garantir que todo mundo que está se inscrevendo possa falar. Professor Stênio. De fato, é um momento riquíssimo para nós, né? E todas as comemorações que nós estamos hoje aqui tendo, né? Mestrado, Pronera, enfim, a própria ampliação do serviço social, né? que se deu aqui. É interessante que na nossa época de militantes, né? Estou vendo aqui muitos professores já mestrandos, a gente só tinha um curso de serviço social aqui no Ceará, e a ampliação disso expressa uma realidade posta para nós, né? E aí, por um lado bom, mas por outro lado também expressa o próprio agravamento da questão social aqui no próprio Estado, que demanda, portanto, a profissão. E aí eu queria, de fato, ressaltar essas categorias que a professora Yolanda tem trazido, né, como algo que tem, de certo modo, caído no esquecimento, né, e a retomada da dialética é importante na compreensão da dinâmica do capitalismo, né, e aí sem esquecer que essa dialética ela apresenta-se aí para Marx a partir de uma dimensão expositiva, né, de uma compreensão expositiva da realidade, mas na verdade ela toma por base a materialidade dessa realidade e o próprio processo de constituição material dessa vida social. E aí, nesse sentido, eu queria pontuar e pedir que você comentasse sobre o papel da crítica nessa relação, né? E aí, nesse sentido de uma crítica que não se constitui a partir dessa perspectiva idealista, de uma crítica externa ao real, mas uma crítica que se constitui como o próprio resultado de uma experiência contestatória e prática na vida mesmo material, né? E aí, eu queria retomar um pouco dessas suas considerações, respondendo o primeiro bloco, sobre essa questão da institucionalização dos movimentos sociais. Um minuto, que na verdade se constituíram, né, a partir dessa institucionalização, e que nos faz, de certo modo, esquecer de que o movimento social e os movimentos sociais vão para além dessa dinâmica institucional daquilo que nós conhecemos dos chamados movimentos sociais, né? O que a gente tem presenciado, que exatamente uma das grandes contribuições do positivismo foi exatamente trazer a naturalização do capitalismo como sendo a sociedade fim última que o homem está afadado a alcançar, e aí o esquecimento, isso posto, faz com que a gente perceba que os diversos movimentos que se manifestam, como a gente tem presenciado na Grécia e em alguns espaços da Europa, que eles não são considerados como movimentos sociais, né, e não são considerados como expressão dessa questão social que se apresenta de um determinado modo na atualidade, que apresenta um determinado modo de contestação que não é mais aquele que a gente tinha há 30 anos atrás e há alguns anos atrás, no período de fortalecimento de força do Estado de bem-estar social. Se trata de fato hoje de um controle da pobreza. Eu gostei muito da sua expressão de combate à pobreza, e que muitas vezes a gente esquece a dupla dimensão dessa expressão combate à pobreza. E hoje se trata de fato de um combate à pobreza no sentido de que se tem um processo de criminalização dela, né? De que aquele que é pobre hoje é considerado criminoso. Se trata, portanto, hoje na sociedade do Estado penal, que aí o Bacano vai falar, que é se trata hoje de fortalecimento desse braço do Estado penal em atrofia e, por outro lado, aí, constituição do braço esquerdo, que é o braço da assistência. Queria que você pudesse também, se for o caso, referenciar isso. Obrigado. Quero parabenizar a professora Yolanda pela explanação. Toda vida que eu saio, eu tive a oportunidade de ver em outras mesas, e toda vida que eu saio mais instigado, né, e refletindo um pouco sobre o nosso cotidiano, que às vezes
fica atolado nas atividades do cotidiano e a gente não para mesmo para pensar e refletir sobre as ações, né? Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre como é que essa classe trabalhadora, né, e como é que a burguesia ela se configura hoje. E a classe trabalhadora é o trabalhador autônomo, o trabalhador terceirizado, como é a maioria de nós, então contratado, subcontratado, sem direitos nenhum, né, sem vínculos nenhum, e ele acaba também desconstruindo, desconfigurando essa consciência de classe, né, a organização dessa classe trabalhadora, né, o trabalhador enquanto trabalhador colaborador, né, que também traz ele para o âmbito da instituição, institucionalizando-se, né, e perde-se um pouco e se confunde, né, esse âmbito do trabalhador, né, da classe trabalhadora e daquele que se utiliza do trabalho, da força de trabalho, né, dos trabalhadores para poder expropriar. Boa noite a todos e a todas. Estou meio nervosa com intervenções, mas vamos lá. Até pegando um pouco do gancho da Natália, né, sobre essa questão da terceirização, quando você fala a respeito que o profissional ele deve desvendar a instituição para melhor se aliar com as pessoas para poder dar respostas complexas, às situações complexas, eu gostaria de saber como é que um terceirizado já vai fazer isso, por conta do pouco tempo que ele passa nessa instituição. Às vezes ele é demitido, por conta também dessas relações precarizadas, como a Natália bem comentou, assim, até causando um desgaste profissional, para o profissional de não querer, mesmo eu sou um terceirizado, eu não tenho nenhum vínculo, para que eu vou fazer isso, para que eu vou procurar me especializar mais, para que eu vou dar uma melhor resposta, uma melhor intervenção para essa demanda que está me vindo, já que eu não vou ficar nem muito tempo aqui. Eu gostaria que você pudesse estar comentando. Para encerrar esse segundo bloco, Carol. Aproveitando, né, também as perguntas da institucionalização, eu queria fazer 2 direcionamentos nas minhas perguntas, né? Aproveitando, né, que a professora Yolanda falou, né, que os movimentos sociais foram cooptados, a gente vê o quê? Que os movimentos sociais, por serem espaços de disputa política ideológica, né, eles realmente têm sofrido essas cooptações, tanto na base quanto na direção, né, alguns, né, ainda com resistências. E eu queria saber se isso se deve à institucionalização e também pensar assim, de que forma os assistentes sociais que serão formados, né, pelo Pronera, né, pelo Serviço Social da Terra, eles poderiam de alguma forma romper, entendeu? Não sei, visar uma ruptura com essa lógica, visto o próprio serviço social ser uma profissão institucionalizada. E a outra pergunta, aproveitando também a deixa do neoconservadorismo, eu queria saber de que forma a prática profissional do serviço social ela pode contribuir na luta de resistência urbana, né? E visando assim combater essas formas de higienização social que são colocadas, né? Das remoções, né? Bem aí. Ou que quem ainda quiser se inscreva durante a fala da professora, que aí após a fala dela a gente já encerraria, faria o terceiro bloco, um blocão, com todas as inscrições que surgirem. E só para dar uma lida aqui nos que já estão inscritos: Diana, Vanessa, professora Aurineida, Davi, professora Virgínia, e eu levantei o braço durante a mesa